Já começam a circular no mercado matérias que dizem que a estiagem no Pantanal tem prejudicado a criação de gado na região. Sim, é verdade, mas jornais sensacionalistas ou que encaram o problema de forma superficial se resumem a dizer que sem as águas para inundar as pastagens, criadores não conseguem dar de beber aos animais, que têm sentido bastante e perdido muito peso, e que na hora da venda o produtor enfrenta grandes dificuldades, porque o gado não está bonito, já que o estado nutricional cai forte. Colocam relatos que em 2020 a seca no Pantanal é, sem sombra de dúvidas, uma das piores da história, já que várias regiões não registram chuvas regulares há 2 anos. E que a partir de agora a principal preocupação dos criadores é que o período de estiagem deve se intensificar nos próximos meses, pois, segundo especialistas em clima, as chuvas que ocorrem entre outubro e março podem atrasar. A vegetação seca e as altas temperaturas trazem outra preocupação aos pecuaristas, e não são as queimadas, como todo jornalismo superficial tenta enfiar goela abaixo daqueles que não conhecem as peculiaridades da região, mas sim os focos de incêndio que dizimam animais e geram severas perdas financeiras aos produtores, atingindo muitas vezes as casas e principalmente o bem-estar das famílias que vivem nas fazendas. Mas isso quase sempre não é pauta, já que a ordem é dizer que as queimadas estão aumentando. E como a Rural Business já alertou várias vezes, existe na imprensa brasileira uma absurda falta de conhecimento climatológico. Ou pior, a tentativa de não expor a realidade sobre esse período de seca. E nesse ambiente, o climatologista, professor Dr. Ricardo Augusto Felício, já alertou aqui na Rural Business que existe um certo instinto que não consegue definir nem o que são queimadas e o que são incêndios florestais naturais. Queimadas têm hora para começar e terminar e são utilizadas por tempos imemoriais pela agricultura para preparar a terra para o plantio, aprendida com os próprios índios. Elas também são usadas para a extinção de pragas no campo. Já incêndios florestais ocorrem em períodos de seca e são fenômenos naturais que acontecem justamente quando as florestas têm excedente de produção vegetal, que será reciclada no período de seca. O professor Felício esclarece ainda que variações interanuais de incêndios florestais ocorrem como todos os demais fenômenos da natureza. Ora, temos mais incêndios num ano se tiver muito seco ou grande volume de material biológico. Ora, teremos menos, mas a quantidade pouco varia. Depois que começamos a denunciar isso, o próprio INPE ainda não definiu esses pontos de calor, mas atribui todos eles às queimadas, o que não é correto, pois sem uma metodologia adequada será impossível definir o que é um e o que é outro. E o climatologista Ricardo Augusto Felício lembra ainda aos inocentes de plantão ou especialistas em difundir bobagens com múltiplos interesses algo extremamente importante. Assim como pega fogo aqui, pega fogo lá. Incêndios acontecem em todo o mundo, mas a mídia internacional só gosta de falar da Amazônia, espaço que nem mesmo o monitoramento brasileiro consegue cobrir em sua totalidade. É preciso mais rigor científico nessas avaliações. Para Júlio Brissac, diretor aqui da Rural Business, responsável pela análise de mercado que eu estou lendo agora, é preciso escancarar para leigos a realidade do campo. Como vimos, a seca neste ano de 2020 será ainda mais forte e os riscos de incêndios naturais também. Mas existe um lado nesses períodos de seca mais severa que dificilmente é explorado com a profundidade necessária. Em um ano castigado pela falta de chuva em muitas regiões do Pantanal e também em outras áreas de pecuária do Mercosul, existe uma certeza na região: a prenhez das vacas será menor. E se for mantido o parâmetro elevado de abate de fêmeas em alguns países, como por exemplo Brasil e Argentina, teremos ainda menos bezerros circulando na região. Além disso, existe a eterna preocupação da perda de bovinos nesses incêndios, fator que mexe instantaneamente no mercado. E há anos, estados produtores como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vêm registrando intenso abate de vacas em função das margens de lucro ruins na atividade. Pelo último levantamento da Rural Business, já que são constantes os atrasos na divulgação dos números dos governos estaduais,
O abate de vacas em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul segue alto, com média de 49,8%. Lembrando que para manter a recuperação do rebanho em níveis normais, esse patamar não deveria ultrapassar os 30%. Júlio Brissac alerta que a soma desses fatores forma um gerador de perdas para todos que operam direto ou indiretamente na atividade. E ao que tudo indica, por mais um ano, ainda vamos ver a parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil dar voz a crianças como Greta Thunberg, que entende de clima como eu de viagem espacial, além de outros ativistas políticos disfarçados de ambientalistas. Mas gente disposta de fato a ajudar a reparar as perdas financeiras e psicológicas dos produtores de alimentos dessas regiões depois dos incêndios naturais do período de seca, pode ter certeza que você não vai ver, já que ninguém quer criar ONG para ajudar produtor de alimento a preservar o seu direito a ter comida farta todos os dias na sua mesa. Avante pecuária de corte do Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.